E aí, tudo bem? Beleza? Bom, cara nova, aula nova. Bora bora hoje falar então dos símbolos de Christoffel, né? De uma vez, dado que na última aula a gente falou sobre a derivada covariante, uma derivada, digamos, expandida, né? Enfim, que atende um princípio de covariância geral. Eu vou lembrar você aqui, eu vou passar a usar enfim, letras gregas agora, tá? Pra gente dar um significado físico pra coisa. Mas, basicamente, a derivada covariante de um tensor, então, por exemplo, del gama, lembrando que quando eu tenho índices gregos, isso vai de 0 até 4, desculpa, de 0 até 3. T, mini, isso aqui não é o tensor de energia momento, é um tensor arbitrário qualquer. Isso daqui é simplesmente a derivada simples, del del gama, T mini, e aí eu tenho um símbolo de Christoffel para cada índice, né? Então, do meu tensor. Quando eu tenho o índice embaixo, eu uso o sinal de menos, então menos gama, rho, alfa, mi, t, rho. Aí ali vai aparecer um ni, né? T, rho, ni. Menos gama, aqui, ó, gama, rho, alfa, aí agora eu troco, ni, t, mi, t, rho, mi, né? Então, isso é a derivada covariante do nosso tensor, ok? E aí, olha só, o que vai acontecer aqui? Primeiro, eu vou, enfim, imagina que eu tenho, vou colocar uma condição aqui, a gente falar de símbolos de Christoffel em termos da métrica, que a gente só pode escrever os símbolos de Christoffel, que são esses caras aqui, em termos da métrica, se, por exemplo, eu tenho aqui uma curva gama, e esse gama é parametrizado por um certo lambda. Isso significa que eu faço marcações aqui na minha curva que são uniformes, tá? Não está uniforme aqui, mas essas marcações elas têm o mesmo tamanho. E isso é o parâmetro lambda, tá? E aí eu posso ter um vetor, por exemplo, um par de vetores. Vamos supor, eu tenho um vetor aqui e o outro aqui. Então eu tenho aqui um par de vetores nesse ponto, que eu vou chamar de Q, de P. Se eu transportar esse vetor paralelamente, e aí já vai introduzir o conceito que a gente vai tratar na próxima aula, que é o transporte paralelo, e, enfim, algumas quantidades conservadas, como vetores de Killing, a gente vai falar de campos de Killing, transporte de Lie, derivada de Lie. Tudo isso vai ser introduzido nas próximas aulas, tá? Mas só para começar a dar uma noção do que a gente está falando, imagina que eu arrasto esse vetor paralelamente até esse ponto Q aqui. Pode ser? Bom, isso aqui pode chegar de várias formas diferentes, mas o que me interessa é o seguinte. As distâncias, ou melhor, o comprimento dos vetores, eu quero que eles se mantenham conservados, e o ângulo eu quero que se mantenha conservado. Ou seja, esse aqui antes era θ, depois que eu arrastei esse cara para esse outro espaço, né, porque aqui eu tenho um espaço tangente, e aqui eu tenho um outro espaço tangente na curva, eu quero que isso aqui seja conservado, tanto o comprimento dele, tanto o comprimento dos vetores, quanto o ângulo entre eles. Aliás, a métrica, o tensor métrico, a informação que ele contém é essa, a informação entre distâncias na variedade, comprimentos e ângulos. Então, o que isso significa? Significa que se eu faço a derivada, se isso acontece, se eu arrasto os meus vetores, não importa a forma com que eles vão chegar aqui, desde que o comprimento dos vetores e o ângulo, né, o comprimento eu digo
o módulo, né? E o ângulo se preservam, eu digo que a derivada covariante da métrica é igual a zero. Dá para mostrar isso por uma coisa... Enfim. Bom, se esses caras não variam, o seu comprimento e o seu ângulo, significa que as bases vetoriais que formam esses vetores, elas não variam. Uma vez que a métrica é dada pelo produto é ni escalar é ni, eu estou fazendo, no fundo, estou tomando a derivada covariante desse produto, certo? É mi escalar é ni. E, bom, se você abrir isso daqui como isso, você tem como mostrar que isso daqui é zero. Significa que a sua base não varia, a sua base vetorial. Bom, certo. E o que a gente vai fazer para chegar no símbolo de Christopher, então? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. E vamos pegar, fazer o seguinte. Isso daqui tem um nome que se chama compatibilidade métrica. Seria a tradução mais pura, né, do inglês Metric Compatibility. Então, enfim, eu vou deixar este, digamos, requerimento, né, esta consideração aqui. Então, requerimento. A derivada covariante de Gemini é nula. É igual a zero, tá? Bom, se assim o é, eu posso começar com o seguinte. Variando os índices desse cara aqui para a gente tentar chegar em alguma coisa. Como assim? Eu só vou copiar o que está ali. Só que no lugar do termini, eu vou colocar a métrica. Então, primeiro eu quero fazer del. Serão 3 equações. Eu vou pegar os índices gama, mi e ni e vou permutar eles. Tá? Gama, mi, ni. Então, gama, mi, ni. Nessa ordem aqui, tá? Então, eu vou ter o seguinte aqui. Del gama Gemini é o quê? É isso aqui. Del gama Gemini é a derivada simples. Deixa eu deixar isso daqui de lado. Gemini menos gama rho alfa mi g rho ni menos gama, vamos lá, rho alfa ni g rho ni mi, perdão, g rho mi. Ok, agora eu vou fazer del, a derivada covariante, com relação à coordenada mi, né? Então, o próximo índice aqui é o mi. Del mi, eu estou fazendo uma permutação cíclica, ok? Então, o gama vai aparecer lá em último. Então, eu quero agora del mi g ni gama, que vai ser a derivada simples, ou seja, del mi g ni gama, né? E aqui, só para ver se eu mantenho o índice alfa, sim, menos gama, aí aqui vai ser um rho, eu vou estar sempre usando o rho aqui em cima, como índice livre, desculpa, como índice mudo. Bom, eu errei o negócio aqui, né? É claro, aqui é gama, ok? Aqui é gama porque, lógico, tem que ter um gama sobrando aqui. Eu escrevi alfa porque aqui na minha anotação eu usei alfa. Então vocês me perdoem, tá? Então aqui é gama também. Gama. Gama. Tudo certo, né? Estamos juntos. Me perdoem, eu me perdi com a minha própria anotação aqui. Era para eu estar usando alfa, mas vai ser gama agora. Então aqui vai ficar rho. Gama. Gemini gama. Rho, desculpa, mi. Ni. Mini aqui.
Aí aqui, G. Rho. G, Rho. Gama. Tá? G, Rho, gama. Menos. Rho. Eu usei Mi, Ni aqui. Mi, Ni. Então agora eu vou usar Mi, gama. Mi, gama. G. Rho. Ni. G, Rho, Ni. E por último, a última permutação agora é fazer o del Ni, né? Então, del Ni, dá para ver aí? Vamos ver? Dá. Del Ni, agora será um del Ni G, então esse cara aqui vai para cá. Del Ni G, del Ni G, gama Mi. Del Ni G, gama Mi. E isso é a derivada simples del Ni G gama Mi menos o símbolo de Christoffel, gama Rho. Aqui vai ter que aparecer um Ni. Eu vou usar ali um Mi. O que eu usei aqui primeiro? Ni. Então eu vou usar o primeiro índice. Ni, gama. G, Rho, Mi, né? O Mi aparece ali. Menos gama, Rho. Menos gama, Rho. Vamos lá. Gama. Desculpa, Ni. Mi, G, Rho. G, Rho, gama, né? G, Rho, gama. Ok, então. E aí eu tenho três equações, então. Derivada covariante da métrica. A gente sabe que todas essas equações aqui dão zero. Por quê? Compatibilidade métrica. Não importa com qual coordenada eu tome a relação, até porque isso aqui é uma derivada covariante. Não importa com qual coordenada eu coloco aqui, isso aqui é sempre zero, né? É o nosso requerimento aí, que tem a ver com isso daqui, com esse transporte de vetores. E aí, o que eu vou fazer? Vou chamar essa equação aqui de 1, essa de 2 e essa de 3. Why not? E aí, o que acontece? Eu vou somar essas equações. Somar não, eu vou pegar a primeira menos a segunda, menos a terceira e ver o que dá. E para isso eu vou apagar isso daqui. Então o que eu vou fazer é a equação 1 menos a 2 menos a 3. Ou seja, eu vou fazer del gama Gemini, que é a primeira equação, menos a segunda equação, que é del Mi G Ni gama, menos a última, né, que é a terceira equação, del Ni G gama Mi. O que isso vai ser? Vamos lá. Agora é trabalho braçal, né? Então, isso daqui vai ser o seguinte. Vamos copiar aqui, ó. Vai ser a derivada simples, eu vou colocar aqui em todo mundo já. Del. Eu vou colocar, então, primeiro as derivadas simples na frente, depois a gente cuida dos símbolos desses gamas aqui. Del gama Gemini menos del Mi Geni gama, del Mi G Ni gama menos del Ni G gama Mi. Gama Mi. Ok. Del gama Gemini menos del Mi Geni gama menos del Ni G gama Mi. Tá. E aí eu vou, então, enfim, pega a primeira equação, então, copiei primeiro as derivadas simples, agora eu vou pegar a primeira equação aqui, menos gama
gama. Rho, gama mi. Rho, gama mi. G. Rho, ni. Rho, ni. Vou continuar aqui embaixo, porque não vai ter espaço. Menos esse cara aqui, que é um gama. É um gama. Rho. Gama é um gama maiúsculo, né? E tem um índice gama minúsculo. Então é Rho. Vou colocar aqui, ó. Rho, gama, ni. Ni, perdão. Rho, gama, ni. Menos G, Rho, mi. G, Rho, mi. Este é o primeiro, né? Então, a primeira parte aqui. Agora, menos o segundo. O segundo, a gente já copiou a derivada simples, tá aqui, ó. Del mi, G, ni, gama. A gente já colocou aqui. Então, vai ser menos os símbolos de Christoffel, ou seja, menos essa parte. Então, vai ficar mais. Esses sinais de menos aqui vem a ser mais, né? Agora, gama. Rho, mini. Gama, Rho, mini. G, Rho, gama. Gama. Mais. Gama. Rho, mi. Gama. G, Rho, ni. E o terceiro, né? O terceiro, novamente, a derivada simples já está aqui. E aí, aqui também vai ser mais, né? Porque a gente está fazendo o primeiro, menos o segundo, menos o terceiro. Então, esses menos aqui vai virar mais. Então, mais o último cara, que é gama, Rho. Gama, Rho. Ni, gama. G, Rho, mi. Mais gama. Rho, ni, mi. Rho, ni, mi. G, Rho, gama. G, Rho, gama. Bom, tudo isso aqui é zero, né? Então, esse lado todo aqui é igual a zero. Porque a derivada covariante da métrica, que é independente do sistema de coordenadas, é sempre nulo. Tudo bem? Tá dando para pegar ali, ó. Opa! Aí sim. É sempre nulo. E aí o que acontece? Vou apagar aqui embaixo e vou ver o que a gente tem. Então a gente pegou a derivada covariante da métrica, usando a compatibilidade métrica, todas as três equações são as mesmas, basicamente. A gente fez isso, a gente escreveu 3 vezes a mesma coisa, tá? A gente só estava trocando os índices, fazendo essa permutação de índices. E agora a gente pegou essas 3 equações, pegou a primeira, subtraiu da segunda, subtraindo da terceira, tá? É o que está aqui. Oh, meu Deus. E aí o que acontece? Nossa senhora, agora foi poeira para todo lado. Foi giz para todo lado. O que acontece? Vamos ver aqui. Bom, como os símbolos de Christoffel, ou esse símbolo aqui, né? Bom, o que eu quero, na verdade, é achar uma expressão para esse cara. Como que esse cara ele é escrito em termos da métrica, né? É isso que eu quero. Bom, vamos lá. É o seguinte. Como ele é livre de torção, o gama, tanto esse cara também ele é simétrico, né? Mas isso a gente já tinha visto. Mas o gama também é simétrico se ele for livre de torção. Então, esses índices de baixos, eles comutam? Eles podem comutar? Então, a gente vai ter o seguinte. Quer ver? Aqui não tem o que fazer com as derivadas simples, né? Aqui eu tenho gama... Deixa eu deixar isso aqui de lado. Aqui eu tenho gama, Rho, gama, mi. Gama, Rho, gama, mi. Gama, Rho, gama, mi. Rho, gama, mi. Rho, gama, mi. Tem um desse aqui também.
Só que é positivo, esse aqui é negativo, né? Então, ó, aqui eu tenho um mais gama, rho, gama, mi, g, rho, ni. Aqui eu tenho menos gama, rho, gama, mi, g, rho, ni. Então, esses caras são iguais. Um mata com o outro. Tudo bem? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa assim. Rho, gama, ni. Rho, gama, ni. Rho, gama, ni. Aqui, ó. Posso escrever assim, né? Porque ele é livre de torção. Rho, gama, ni. G, rho, mi. G, rho, mi. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Um cancela com o outro. Temos mais alguma coisa? Não, né? Ok. Então, o que a gente ficou? Rho, mi, ni. Rho, ni, mi. Aqui eu vou colocar também mini. Posso trocar os índices. G, rho, gama. G, rho, gama. Então, o que a gente tem é, cancelou tudo isso, o lado esquerdo da equação é zero. Então a gente ficou com as derivadas simples, que eu vou colocar aqui, del gama, g, mini, menos del mi, g ni gama, menos del ni, g, gama, mi, é igual, desculpa, é igual não, mais, aí aqui só sobrou esse cara e esse cara, esse daqui e o último, que são iguais, então ficou mais 2, gama, rho, mini, g, rho, gama, igual a zero. Tá? Esta é a equação que a gente tem. E eu quero encontrar uma solução para esse cara, em termos da métrica. Para fazer isso, eu vou já tentar isolar ele, ou seja, gama. Posso colocar esse Gemini aqui, né? Bom, Gemini não, G rho gama, que multiplica gama rho mini, gama rho mini, igual, já estou passando esse 2 dividindo, então ele é 1 meio de... E eu estou passando esses caras aqui, as derivadas simples, para o lado direito, então, né? Bom, então esse aqui fica positivo, esse aqui fica positivo. Vou começar por esse. Del mi, g, ni, gama, menos. Toda vez é isso. Bom, voltando, né? Sempre a gente tem aí um interfone ou outro em todas as aulas. Tá virando tradição isso daqui. E onde eu parei? Bom, então esses caras aqui vão passar para o lado de cá. Del mi, g, ni, gama, que é esse cara aqui, mais esse cara, del ni, g, gama, mi, g, gama, mi, menos del gama, gemini, del gama, gemini. Ficamos com isso por enquanto, tá? E aí, aqui eu vou... Bom, tem o rho contraído. Por que eu coloquei um G aqui, velho? Que é gama, né? Gama. Enfim. Então aqui, bom, o que a gente vai fazer? Eu vou, para me livrar desse cara aqui, eu vou aplicar o inverso dele, né? Então eu vou colocar um G alfa... G alfa não. G gama lambda, pode ser? Então, fazendo aqui, ó. G, gama, lambda, G, rho, gama, vezes isso daqui, rho, mi, ni, é igual a 1 meio de... Aí eu tenho que aplicar aqui também, né? G, gama,
G gama lambda. O que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Que G feio. Meu Deus do céu, velho. G gama lambda, que multiplica tudo isso daqui. Então, del mi G ni gama mais del ni G gama mi menos del gama G mini. Tá? Bom, é o seguinte. Vamos ver aqui. Isto é o inverso disto, né? Afinal, eu apliquei a métrica inversa. Então, eu tenho gama contraído. Isso daqui é uma delta. Isso aqui é uma delta. Lambda rho, né? Lambda rho. Delta lambda rho. Então, vai ficar assim, ó. Delta lambda rho, que multiplica gama rho mi ni. E aí, no lugar de rho, então, eu coloco lambda. Isso daqui é um gama lambda mini. Afinal, se eu tenho um lambda aqui, que é o único índice que não está contraído, tem que aparecer um gama do outro lado. Exatamente isso que a delta está fazendo. Então, chegamos à expressão, né, do nosso símbolo de Christoffel, né? Agora sim, ele é, então eu vou trazer ele aqui, ó, gama lambda mini é igual a 1 meio de G gama lambda, que multiplica del mi G mini. Desculpa, del mi G ni gama. Tá muito em cima aqui, né? Deixa eu escrever isso aqui mais para baixo. Aqui, ó. Então, isso daqui é gama lambda mini é igual a 1 meio de G gama lambda, que multiplica del mi G ni gama mais del ni G gama mi menos del gama G mini. Tá? Então é isto, né? Este é o símbolo de Christoffel em termos da métrica. E aí sim, esse cara agora tem informações de distâncias, ângulos, tudo em termos da derivada da métrica. Claro que se eu estou no espaço plano, por exemplo, se o G mini é o nosso eta mini, bom, então a derivada do eta mini, como o eta mini é 1 menos 1 menos 1 menos 1, isso aqui é zero, tá? Ou seja, os símbolos de Christoffel no espaço-tempo de Minkowski plano são nulos. O que faz todo sentido, porque localmente, como a gente já discutiu, no princípio da equivalência, a relatividade geral ela atende os princípios da relatividade especial. Então, ok, né? Faz todo sentido. E, enfim, isso daqui também é covariante, não importa as coordenadas que você coloque aqui, tá? Essa é uma expressão covariante. E, bom, claro, uma outra anotação, isso aqui, né, eu estou usando a notação curta, você pode ver em livros ou PDFs, isso daqui escrito como, vou colocar aqui, ó, gama, vou colocar embaixo aqui, gama lambda mini, como sendo 1 meio de G gama lambda, e aí aqui dentro, né, é claro, isso daqui é uma notação curta para derivada de G gama, ni gama, com relação às coordenadas xmi, mais derivada de G
gama mi com relação às coordenadas gama xni menos del gemini com relação às coordenadas gama, x gama, né? Então, enfim, mas eu vou passar sempre a usar essa notação curta aqui, porque, enfim, ela é menos trabalhosa, digamos assim. Então, na próxima aula, a gente vai ver a respeito justamente do transporte paralelo, tá? Agora sim, isso daqui são símbolos de Kurzweil, tá? A gente vai ver a respeito do transporte paralelo da... Deixa eu ver aqui, ó. Transporte paralelo serão os tópicos das próximas aulas, tá? Derivada de Lie. Bom, a gente tem várias noções de transporte, basicamente. A partir das noções de transporte de um vetor, de um campo vetorial, enfim, de diferenciar um campo vetorial, que a gente introduz as simetrias enfim, assim se introduz as simetrias da relatividade geral, tá? E aí a gente vai falar de vetores de Killing, campos de Killing, falar sobre essas simetrias, né? O que isso significa? O que significa quando você tem um campo de Killing associado a uma certa coordenada, né? Um vetor de Killing associado a uma certa coordenada. Enfim, há vários tipos de transporte, né? Tem o transporte paralelo, a derivada de Lie. Então, a gente vai falar de tudo isso nas aulas que vem por aí, porque a gente vai precisar, né? Enfim, para entender coisas no futuro. E também porque é bonito, apenas é interessante, né? E, bom, claro, a derivada covariante, del, eu estou usando assim, por exemplo, del beta, ela pode muitas vezes ser usada como um D maiúsculo, desse jeito aqui, tá? Em alguns livros isso pode variar, enfim, é só questão de notação. Estou vendo aqui, que aqui na minha anotação tem hora que eu uso aquela notação ali do D maiúsculo. Mas no curso eu vou passar a usar só essa notação aqui, tá? Então, enfim, nas próximas aulas serão isso. A gente vai ver noções de transporte paralelo, vetores de Killing e simetrias. E, por fim, né, para a gente começar, aí a gente vai ver ele começar a pegar firme em curvatura do espaço-tempo, falar do tensor de Riemann, tensor de Hit, escalar de Hit, um pouco mais do tensor de energia e momento, tá? Para um fluido perfeito, ou enfim, e chegar às equações de campo, né? Que basicamente as equações de campo vai ser o começo, né? Parece o fim, mas não é o começo, para a gente poder ver a solução de Schwarzschild para um buraco negro, tá? Solução interna, solução externa, e as outras métricas, enfim. E para isso, é claro, a gente precisa, para a gente ver as soluções de Schwarzschild, a métrica de Schwarzschild, a métrica de Kerr, por exemplo, a gente precisa saber todas essas coisas aqui, né? Como que se dão os símbolos de Kurzweil, como que se dão os transportes de vetores, os campos de Killing, os vetores de Killing, a gente precisa saber tudo isso. Além da equação de campo de Einstein, né? Que é uma equação complicadíssima de ser resolvida. E o Schwarzschild aí conseguiu resolver 1 ano após a publicação da teoria, tá? Da equação. Bom, a aula de hoje foi isso. Foi mais curta do que o normal. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.